E aí galera, tudo bem? Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Valdeir. Eu sou a pessoa por trás do canal Mistérios Revelados do YouTube. Se você não conhece, dá uma clicadinha lá, dá uma procurada, vê se você gosta dos conteúdos. São conteúdos bíblicos. O próprio título, né, o nome do canal já diz, Mistérios Revelados. São mistérios que em si parecem revelados, parece obscuro a toda a humanidade, mas que na verdade não é. São revelações de Jesus Cristo. Um tema bastante interessante que eu trouxe aqui hoje para nós estudarmos na palavra de Deus é a questão do sábado. O que me deixa intrigado é que a Bíblia manda guardar o sábado, mas as pessoas não guardam, porque as pessoas afirmam que com a morte de Jesus no Calvário, o sábado foi abolido. E aí, como saber se o sábado foi ou não abolido? Primeiro, antes de saber se o sábado foi ou não abolido, vamos saber qual era o propósito do sábado, né? A Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem, né? Que é o memorial da criação. é, Deus fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, em 6 dias, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo é um dia sagrado, você não deve fazer nada. Meu cachorro latindo. Bom, vamos voltar aqui. Então, no Antigo Testamento, o propósito do sábado é um memorial da criação, né? O sábado era para ser guardado, e os judeus levavam muito isso ao pé da letra. Quando se tratava em questão de guardar o sábado, eles guardavam como ninguém, não faziam nada. Sabe o que é nada? Para você ter ideia, a jornada do sábado, eles é, eles só andavam aquela jornada do sábado e não faziam mais nada, não poderia. Se você cuspisse no chão, já você estava cometendo uma transgressão da lei judaica no caso, né? Porque você estava lavrando a terra, você estava trabalhando. Então depois que o povo saiu do exílio da Babilônia, quando Jeremias veio e disse, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser exilados. E aí veio Nabucodonosor, levou, o povo não se arrependeu. E quando eles saíram do cativeiro, o povo hebreu, ele repensou a questão do sábado e disseram assim, não, nós não podemos mais abandonar a Deus. E só em cima da questão da lei do sábado, eles fizeram mais de 630 e poucas leis. Só para agricultura não tinha muitas leis. Não podia fazer nada, nada. Você só podia acordar e ficar no teu leito e só. E quando Jesus veio, Jesus disse assim, olha, não é assim, não é esse o propósito do sábado, vocês estão fazendo errado. No sábado é lícito fazer o bem. Então ele já corrigiu. Se um bode, se uma vaca cai no brejo porque é sábado, você não vai tirar? Então é lícito fazer o bem e ajudar as pessoas. Então, a questão do sábado, ela é muito interessante, que no Novo Testamento eles dizem, mas no Novo Testamento não cita o sábado, não precisa, porque Jesus morreu no Calvário, então ele aboliu a lei. Será que aboliu mesmo? Gostaria de ler com você aqui um texto do livro de Mateus, no capítulo 5, que você vai entender melhor o que eu quero te dizer. Mateus capítulo 5, no verso 17, diz assim. Mateus 5, verso 17. Achou aí? Vamos ler comigo. Não penseis, são palavras de Jesus Cristo. Não penseis, aqui Jesus nessa ocasião, ele tinha subido, né, no monte. O capítulo 5 todo fala o grande sermão da montanha, né, o sermão do monte, as bem-aventuranças. Ele estava falando para os discípulos e tinha toda a multidão em volta. E ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então até aqui tudo bem. Jesus disse que ele não aboliu a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Então, para não deixar dúvida, vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos lá para Salmos. Eu quero ler para você o Salmo 119, mais precisamente o verso 44, que diz assim, o salmista diz assim, assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Legal, então vemos no Novo Testamento que Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. E no Antigo Testamento nós vimos o salmista dizer que ele vai observar a lei
para todo sempre, porque a lei é eterna, né? A lei ela não tem um prazo de validade. Agora o Salmo 119, no verso 89, nós lemos o 44, vamos ler o 89 agora. Ele diz assim, ó, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra. O verso 92 diz assim, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Bacana, não é? Então nós vimos no Novo Testamento que a lei não foi abolida, que devemos guardar o sábado. Mas no Antigo Testamento nós também vimos que o salmista diz que a lei é eterna. Ou seja, uma vez dada a lei, na Nova Jerusalém, ela também vai ser cumprida. Porque a questão da lei, para que serve a lei, na verdade? Muitos dizem que falam assim, olha, os adventistas eles afirmam que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, você está perdido. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o sábado, como nós vamos ver agora, ele é um sinal entre o povo escolhido. Só que por outro lado, a Bíblia também diz que nós somos julgados conforme a luz que recebemos. Então se uma pessoa ela morreu e não conheceu a lei do sábado, ela pode estar salva. Isso não é uma regra de salvação, porque nós não somos salvos pela lei, mas nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela redenção, pelo plano da redenção, né? Pela morte de Jesus no Calvário, ele já nos salvou. Então nós já somos salvos. Mas guardar a lei para quê? Porque a lei dá o testemunho do que você segue. Eu quero ler para você um outro texto aqui, que eu já deixei até separado aqui na minha outra Bíblia. O Êxodo. O livro do Êxodo é um livro muito interessante, que ele fala do começo, o final de Gênesis, né? No último capítulo tem a morte de José do Egito. E aí o corpo dele é embalsamado, nasce. Interessante que se nós vermos a questão do exílio, a questão da submissão do povo hebreu ao povo egípcio, é que aos poucos o povo veio vindo, José veio vindo, a família veio todas as pessoas para o Egito. José, ele era um governante do Egito, era muito querido pelo imperador, né, pelo faraó. E à medida que Moisés morreu, o outro faraó não conheceu. Então ele sentiu, como que eu posso te dizer assim, um certo medo do povo hebreu, porque o povo hebreu era maior que o povo egípcio. Então ele fez o quê? Ele tornou-os escravos, né? E aí nasce Moisés, porque vai libertar o povo. Então o Êxodo ele conta toda essa transição, a passagem do Mar Vermelho, enfim, a peregrinação do povo 80 anos no deserto. E depois que o povo sai, passou os 480 anos aproximadamente como escravos no Egito, o povo sai e consegue, Deus liberta através de Moisés. E aí no Monte Sinai tem todo aquele acontecimento, que Deus dá as tábuas da lei, Moisés fica 40 dias, 40 noites sem comer nada. Quando ele desce, seu rosto está resplandecendo, ele vê o bezerro de ouro, e eles estavam adorando outros deuses. Aí ele quebra as tábuas da lei e Deus dá a lei pela segunda vez, que é pelo seu próprio dedo. Então, em primeiro lugar, uma coisa que eu queria chamar a sua atenção, que a lei, primeiro, a Bíblia ela foi escrita num período de 1600 anos por aproximadamente 40 pessoas diferentes, entre eles carpinteiros, homens ricos, reis, pescadores, ou seja, todas as faixas etárias, todas as classes sociais. A Bíblia foi escrita por mão de homens. Jesus não escreveu nenhum livro, portanto toda a Bíblia, tanto Antigo como Novo Testamento, remetem à vinda de Jesus e ao seu reino. Ele não escreveu nenhum capítulo em si, nenhuma palavra. Só que as tábuas da lei, as duas tábuas de pedra, que continha na primeira tábua continha 4 mandamentos e na outra tábua 6. Que queria dizer o que? Os 4 primeiros mandamentos são adoração a Deus, ao teu Deus. E os outros 6 mandamentos na outra tábua de pedra remetia o que? Amor ao teu próximo. Ou seja, toda a Bíblia é resumida em dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Enfim. E lá no Êxodo 31:13 diz assim, ó, vou ler para você, acompanhe comigo. Êxodo 31:13. Disse mais o Senhor a Moisés:
Tu, pois, falarás ao filho de Israel e lhes dirás: certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal, ó, veja bem, é sinal entre mim e vós nas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O verso 14, 31, 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. Legal, vimos aqui que Deus deu as tábuas, as leis, o povo conclamou as leis, o que podia fazer, o que não podia, e deu também a lei do sábado. Aí ele disse aqui que seria um sinal. O que é um sinal? O que se define um sinal? Um sinal é uma coisa para distinguir uma coisa de outra, ou o certo do errado, ou uma propriedade de uma pessoa definir da outra pessoa. Por exemplo, há um tempo atrás os fazendeiros eles faziam o quê? Eles pegavam o seu gado para o seu gado não se misturar com outro gado do vizinho e não conseguirem distinguir qual que qual, porque poderiam ser iguais. Eles cingiam no couro do animal um ferro quente com as iniciais, por exemplo, o meu nome, Valdeir Silva, Valdeir de Souza, por exemplo, teria lá um logo com um V e um S, que eu saberia que o gado é meu. Então esse é o sinal que aquilo pertence. Então vamos ver agora o livro de Ezequiel, que tem uma passagem muito interessante que fala mais a respeito do sábado. Ezequiel no capítulo 20, acha aí na sua Bíblia. Ezequiel 20 no verso 12, diz assim, vou ler para você. Também lhes dei os meus sábados para que servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, Deus diz aqui que deu os seus sábados para servirem de sinal. Ou seja, mas sinal para quê, na verdade? Já vamos entender. Agora o verso 20. Ezequiel 20, 20. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí tem uma pergunta teológica para você. Se aqui no Antigo Testamento Deus disse que era para o povo hebreu, né, guardar o sábado porque seria de sinal entre as gerações perpétuas, gerações futuras, até onde iria essas gerações futuras? Na morte de Jesus? Bom, é uma tese, vamos estudar. Quando nós falamos a respeito de questão de ser cristão é o que? Ser seguidor de Jesus Cristo, não é verdade? E quando nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, né? Ou tentamos seguir os passos de Jesus Cristo, porque somos falhos, somos pecadores, é engraçado que há um paradoxo entre seguir o que é certo, o que Jesus ensina, e seguir só aquilo que nos convém. O texto de Lucas 4,16, que eu quero ler para você, é um texto bastante amplo e interessante para nós analisarmos. Que ele fala a respeito, Lucas 4,16, deixa eu ver onde que está aqui, achei aqui, que Jesus ele estava indo para Nazaré. Eu vou ler para você, achei, Lucas 4, verso 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O Novo Testamento ele ensina aqui que Jesus ele estava indo para Nazaré e entrou numa sinagoga, num sábado, e sentou e levantou-se para ler. Isso nos faz entender o quê? Que Jesus ele tinha o costume de ir ao sábado. Aí você fala, mas Jesus era judeu. Mas não era por essa questão. Porque se Jesus é assim como muitos dizem, ele foi o Redentor, ele com certeza não ia entrar em doutrinas de homens. Então se ele fez é porque realmente era para ser daquele jeito. E se a gente quer ser imitador de Jesus Cristo, a gente tem que fazer o que Jesus fazia. Então mostra que Jesus guardava o sábado. Eu posso dar inúmeras passagens no Novo Testamento de pessoas que guardaram o sábado. Isaías 66 fala que o povo de Deus vai guardar o sábado na Nova Jerusalém. E é engraçado que as pessoas dizem
que não precisa guardar o sábado, você não precisa porque Jesus aboliu, mas como nós vimos em Mateus 5,17, a Bíblia diz que Jesus não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Então, o sábado ele é um sinal do povo de Deus. E esse sinal para quê? Basicamente, resumidamente, para te explicar melhor, eu posso dizer que ele seria o sinal do período da apostasia, do período em que seria revelado o anticristo. Nós devemos entender que tudo que Jesus faz, tudo que Deus, Jesus Cristo faz, o diabo ele contrafaz. Contrafação é o quê? Você fazer uma coisa parecida, como se fosse uma coisa genérica, ou uma coisa similar, só que o propósito é outro. Ou seja, Deus fez o dia, o diabo fez o quê? A noite, por exemplo. Enfim, entre outros exemplos. E se o sábado ele é um sinal entre o povo e Deus, se ele é um sinal para ser distinguido em uma determinada época, em um determinado tempo, com certeza o contrafassor de Jesus Cristo também tem um sinal. E o sábado, a palavra domingo ela não aparece nas escrituras, mas aparece o primeiro dia da semana. Então eu gostaria que você refletisse, e se tiver mais dúvidas deixe no seu comentário aí, que depois eu venho para trazendo novas descobertas que a gente pode fazer junto a respeito do sábado e o domingo. Pesquise no YouTube, vê o que você consegue achar a respeito, o que está certo, o que não está certo. Mas o meu único propósito de fazer esse vídeo para te mostrar aqui é tentar fazer com que você perceba quais são os argumentos que o diabo ele tem colocado na vida das pessoas, quais são as coisas que fazem com que as pessoas elas se esqueçam das coisas de Deus. Tem tantas mentiras hoje pregadas no nosso mundo que são coisas aceitas pela maioria. Enfim, que você seja uma pessoa que busque estudar, porque Jesus disse examinai as escrituras. Quando ele disse examinar, ele quer dizer pericie, procure, estude. Ache ali, você não conseguiu achar? Pesquise em outra fonte, busca um outro livro, busca uma outra fonte para você conseguir sanar a sua dúvida. Entende, gente? Porque é muito importante, porque você querendo ou não, Jesus ele não precisa que você acredite nele, Jesus não precisa que você acredite que o sábado é para ser guardado, que o sábado é santo. Jesus não precisa que você creia nele para que ele volte, porque um dia ele vai voltar. E eu ficaria muito feliz de poder um dia chegar no céu e ver você lá. E poder te dar um abraço e você testemunhar, falar, olha, aquele dia que eu assisti esse vídeo, eu tive uma nova visão, Deus, o Espírito Santo, ele me revelou outras coisas. Porque nós não devemos seguir religiões de homens, doutrinas de homens. A nossa única regra de fé deve ser a palavra de Deus. Você não deve deixar que um padre ou um pastor lhe te iluda com os seus argumentos teológicos, mas que você tenha seu próprio argumento teológico. Entendeu? Então se você gostou desse vídeo, que você clique nele aí, você dê um likezinho, você compartilhe, ajude o nosso canal, se inscreva, que logo nós vamos fazer novos vídeos, o canal é novo. Mas tenho certeza que vai ser bem bacana. E deixe o seu comentário, o que você concorda, o que você não concorda, que é muito importante para mim saber a sua opinião, se você gostou, se você não gostou. E o que você acha, sugira novos temas aí pra gente estar fazendo, beleza? Fique com Deus, Deus te abençoe, foi um prazer.